Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. De virada, o Flamengo humilha o Vasco, aí aplica uma goleada de 6-1 e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. E Vegete não aguenta provocações e parte para cima de torcedores do Flamengo, galera. E o Flamengo tem uma preocupação aí, né? Qual é a lesão de Alan? A provável data de retorno aí do volante do Flamengo que sentiu aí no jogo diante do Vasco e teve que ser substituído aí, né? Vamos falar desse assunto também, né? Mas vamos falar aí da goleada do Flamengo aí sobre o Vasco da Gama, uma goleada histórica, galera. Então, em situações opostas aí no Brasileirão, o Flamengo e Vasco entraram em campo neste domingo aí pela sétima rodada aí do Campeonato Brasileiro. Então, retornando após 2 semanas de paralisação aí da competição aí, né? As duas equipes apresentaram mudanças, mas o resultado se manteve aí o mais tradicional aí, com vitória do Flamengo aí, galera. Já que o Vasco vem de transição e troca de técnico, né? Então o Vasco chegou a sair na frente com gol de Vegete. Porém, com extremo domínio e supremacia, o Flamengo virou para 6-1, com gols de Everton Cebolinha, Pedro, Davi Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol também desencantou, né? O Gabigol que foi bastante vaiado aí pela torcida do Flamengo, né? A torcida acho que precisa ter um pouco de paciência com o Gabigol aí, porque ele vai ajudar muito o Flamengo este ano aí, né, galera? Então vamos parar de vaiar e vamos apoiar o Gabigol aí, que já ele fez muito pelo Flamengo, né? Então a vitória colocou o Mengão na liderança do Brasileirão. Falando aí do jogo aí, né, galera? Vamos falar deste jogo, como é que foi o jogo, né? Como esperado aí, né? O Flamengo iniciou a partida buscando aí, né? E comandando as ações aí. Com o meio de campo povoado, o Flamengo demonstrou que buscaria a posse de bola e trocas de passes para infiltrar na zaga do Vasco, que entrou com 3 zagueiros, né? Enquanto isso, o time adversário postou aí uma linha de 5 defensores, deixando claro que buscaria contra-ataques, né? Foi o que o Vasco fez. Então, aos 7 minutos, o Vasco conseguiu aí a primeira jogada rápida, com passe enfiado de Galdames para o atacante Ryan. Porém, Fabrício Bruno foi rápido aí no lance e conseguiu fazer o corte, mas na sequência Rossi apareceu para tirar o perigo de vez. Apesar disso, na sequência a zaga do Flamengo vacilou e não conseguiu parar o ataque aí do Vasco. Após cobrança de lateral, Davi Luiz afastou parcialmente, mas o Galdames levantou novamente a bola na área e Vegete conseguiu finalizar forte. E o goleiro Rossi, por sua vez, não conseguiu defender e assim o time Cruz Maltino abriu o placar aí aos 8 minutos, galera. Era uma bola defensável aí, mas ele não conseguiu, né? Então, depois aí do gol, a postura dos times não mudou. O Flamengo com a bola e o Vasco buscando ataques rápidos. Aos 21 minutos, o Flamengo assustou com Fabrício Bruno. Isso porque o zagueiro recebeu o cruzamento de Davi Luiz e dividiu com Lucas Pitão, já na entrada da pequena área aí, mas o defensor adversário levou a melhor aí, né? E o Flamengo continuou lutando, né? E a superioridade rubro-negra se manteve até que os 27 minutos deu resultado. O zagueiro Maicon tentou sair jogando, mas errou na frente de Arrascaeta. O camisa 14 ajeitou para Everton Cebolinha, que pegou um belo chute no canto, sem chance de defesa para Léo Jardim, né? Um chute difícil aí, a bola no alto, aí pegou de prima, né? Então, empolgado com o gol, Everton Cebolinha tentou o gol do meio de campo, logo depois aí o goleiro Léo Jardim quis tirar onda, né, defendendo com o peito. Porém, pouco depois, o goleiro parece ter se arrependido da provocação, isso porque aos 31 minutos Cebolinha apareceu novamente e cruzou para Pedro. E o camisa 9 de peito estufou as redes e fez a virada do Flamengo aí neste jogo, né? Então, aos 38 minutos, Alan sentiu dores na coxa e deu lugar a Pulgar. E mesmo com a mudança, aí o Flamengo seguiu superior, sem deixar o Vasco respirar aí na partida, né, galera? Então, pouco depois, Gerson recebeu o lançamento na área, encheu o pé e o goleiro Léo Jardim conseguiu parar aí a bola com o rosto. E a bomba do camisa 8 deixou o arqueiro adversário até meio desnorteado aí com a bola indo para escanteio. E neste lance aí anterior, aí, né, o goleiro salvou sem querer, mas na sequência ele não conseguiu fazer nada em escanteio cobrado por Cebolinha. O Davi Luiz completou de esquerda aí, no ar também, né, e ampliou a vantagem para 3-1, galera. Um belo gol, viu? E com a vantagem no placar, o Flamengo virou o dono do jogo e a situação do Vasco ficou ainda mais complicada quando o zagueiro João Vitor deu entrada criminosa em De La Cruz. Inicialmente, o árbitro Braulio Machado
deu cartão amarelo, porém ele segurou o cartão na mão, né? Porém, após revisão do VAR aí, deu vermelho no fim do primeiro tempo e o Vasco ficou com 10 jogadores em campo. Na volta aí para a etapa complementar, o Flamengo aí, né, seguiu amassando o Vasco e a pressão não demorou a ser representada no placar aí. Dominando o adversário, o ataque fez linda jogada com passe de Pedro na medida para Arrascaeta. O zagueiro, né, Léo Pelé ainda tentou derrubar o uruguaio, segurou pela camisa, mas não conseguiu. Que bateu de cavadinha aí o Arrascaeta e marcou o quarto gol do Flamengo aos 6 minutos do segundo tempo. E o roteiro do jogo aí se manteve, o Flamengo pressionava pelo quinto gol, e aos 15 minutos o Flamengo fez um verdadeiro bombardeio. Primeiro o Gerson aproveitou sobra da jogada de Arrascaeta, chutou, mas foi travado. Mas na sequência a bola caiu para Pedro. O camisa 9 girou bem e finalizou, mas o goleiro adversário salvou aquele lance, né? Assim como no campo aí, né? A torcida do Flamengo dava show na arquibancada, os gritos de olé, dava tão enquanto o mais querido desfilava um bom futebol. Foi nesse ritmo aí que De La Cruz arrancou os suspiros da nação aos 26 minutos. Em cobrança de falta, o Uruguai acertou ao ângulo, mas Léo Jardim aí impediu o gol mais uma vez aí do Flamengo, galera, né? Então a pressão do Flamengo, enfim, voltou a fazer diferença no placar e em grande estilo, aos 28 minutos, Arrascaeta saiu fazendo fila na defesa vascaína e tocou para Bruno Henrique. E o camisa 27, que tinha acabado de entrar em campo, mas mostrou que estava atento, com grande categoria aí, né? O rei dos clássicos ajeitou e bateu no ângulo de primeira para ampliar a vantagem, né? Com 5-1 no placar aí. Tite promoveu substituições aí, né? Quando estava 5-1 para administrar o placar. Luiz Araújo entrou na vaga de Gerson. Gabigol na vaga de Pedro. E o Wesley assumiu a lateral direita. E Gabigol, pouco depois, fez o sexto gol do Flamengo aí para fechar o caixão do Vasco da Gama aí, né? E vamos falar aí da saída, né? Então o Vegetti não aguentou as provocações, né? Então o Vegetti se irritou aí com a provocação de torcedores do Flamengo aí neste domingo, no Maracanã, o mais querido que virou o jogo, né? No primeiro tempo ainda, mas ele não gostou das brincadeiras e partiu para cima aí dos torcedores, né? Conforme informações da Rede Globo, alguns torcedores do Flamengo provocaram o Vegetti na saída de campo após o apito final do primeiro tempo. E o atacante do Vasco não gostou das brincadeiras e foi tirar satisfação com os torcedores do Flamengo. E seguranças do Cruz Maltino, portanto, tiveram que retirar o atleta aí do local, galera. Então, estava muito nervosinho aí o jogador do Vasco aí, né? Então é importante destacar que o Vasco, que abriu o placar aí, saiu na frente aí, né? Mas e o Flamengo que se tornou líder aí, né? Chegou aos 14 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, assim o mais querido assumiu a liderança e vai para a data FIFA com um clima leve no Ninho do Urubu aí, né? Não tem ninguém à frente do Flamengo, né? Então, o próximo jogo do Flamengo, aí o Flamengo vai receber 3 dias de folga aí e se apresenta apenas na quinta-feira, dia 6 de junho, no Ninho do Urubu. A próxima partida do Flamengo será realizada apenas em 13 de junho, contra o Grêmio no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, galera. Falando da lesão aí de Alan, né? Então, justo quando conseguia emplacar uma sequência positiva de partidas aí, atuações com a camisa do Flamengo, o volante Alan voltou a sofrer com aquilo que infelizmente tem acompanhado a sua carreira como atleta profissional, que são as lesões, né? Então, durante o primeiro tempo aí do Clássico dos Milhões, aí neste domingo, o volante do Flamengo sentiu um novo problema médico e precisou ser substituído, dando lugar ao chileno Eric Pulgar, que entrou bem. Com a perda de Alan, cria um problema importante para Tite, visto que Pulgar desfalcará o Flamengo nas próximas semanas por estar convocado para representar o Chile na Copa América. Na ausência de 2 jogadores, a escolha da comissão técnica do mais querido tende a ser pelo garoto Igor Jesus aí, galera. Então mais uma dor de cabeça aí. Alan será reavaliado e submetido a exames de imagem no início desta semana. E ainda não se sabe, portanto, qual é a extensão, a gravidade de sua lesão. Se for uma lesão de grau baixo, ele deve desfalcar o Flamengo por 15 dias aí, galera. Tomara que não seja nada de grave aí e que ele consiga se recuperar o mais rápido possível aí, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!